Labandeira, Facundo Labandeira, põe lá dentro o cruzamento do Juba na esquerda. Labandeira de cabeça, testou de Cuca. Tudo bom? Fala, Alessandro, fala, Elton, fala, galera que está nos assistindo aí, boa noite. Vamos comentar aí essa vitória que nos deu a liderança momentânea do campeonato. Valeu os 3 pontos. Pois é, Ulisses, já para começar aqui, o bom é que a gente começa mesmo fora da sala de imprensa, né? Não tem essa não, aqui é ganhar tempo. Ulisses, a saída, eu bati muito na tecla, continuo batendo. Eu vi um Sport que podia ter rendido mais, inclusive inicialmente, se não fosse a saída inicial, né, no time titular do Gabriel Santos. Essa premissa é toda verdadeira, pouco verdadeira, não é verdadeira. Qual a análise que você faz aí do que o Anderson Moreira colocou como um time titular do Sport hoje, sem o Gabriel Santos, inclusive? Então, Alessandro, eu, na verdade, acho que Gabriel Santos tem tido boa performance, bons desempenhos, tem sido uma grata surpresa, mas eu não acredito que ele tenha vaga de titular cativa, não, tá? Eu acho que o time entrou correto. Eu teria entrado com a mesma escalação, eu não teria entrado diferente, não. Eu questiono algumas modificações que o Anderson deixou de fazer, ou as que ele fez, mas o time de entrada em si, eu não acho que ele entrou com a escalação errada, não. O que eu falo, Ulisses, sem querer insistir, tá? Sem querer ser chato, o Zildo, inclusive, viu esse meu início aí no pré-esquenta e no esquenta. Eu não vejo ainda o time, né? E eu acho que você vai concordar comigo. Eu não vejo ninguém do meio para frente não é cadeira cativa, mas o que fez por merecer até agora o Gabriel Santos para começar num jogo desse como reserva. Eu fazendo uma leitura, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu estou fazendo uma leitura aqui agora, pelo menos nesse início, precipitada, pode até ser, mas a gente tem que ir capítulo por capítulo. Eu tô percebendo que ele quer o Love como titular nesse time. Ele aposta no Love como o cara desse ataque do Sport. E, em detrimento do Gabriel Santos, coloca o Love e essa ala esquerda aí com o Juba e o Cariús, que eu concordo, tá boa. Aliás, está caminhando bem, mas não caminhou tão bem como foi na última partida contra o Belo Jardim. Será que tem alguma coincidência? Claro que tem. Belo Jardim, ao meu ver, é um time menos qualificado para a gente apostar essas fichas num jogo como foi na semana, nesse último desafio. Não sei se o Zildo e você até, de repente, pode acrescentar mais em cima disso aí. Eu acho que eu não me fiz entender no início, mas não vejo jogador para ocupar o espaço que o Gabriel faz. Principalmente porque ele é um jogador que finaliza, é um jogador que abre espaços e é um jogador que tem corpo, é um atacante. Então, neste momento, para mim, o Gabriel é titular desse time. E o Sport sentiu a falta do Gabriel nesse primeiro tempo e, em seguida, né, com o restante do jogo. Mas estou dizendo, no início do primeiro tempo, até seus 30, 40 minutos ali, a gente sentia, pelo menos eu via, né? Posso estar equivocado, vocês também podem me complementar, até mudar de ideia aqui. Mas eu via um Sport precisando do estilo do Gabriel Santos para poder entrar durante a titularidade no primeiro tempo. Zildo, fique à vontade, eu já coloquei aqui algumas das minhas primeiras impressões. Mas não mudou, não? Não mudou de ideia, não? Oi? Não, oi? É palavra de rei, Luiz? Palavra de rei, não muda, não, é? Não, na realidade eu ia deixar ele à vontade para não tomar a frente. Não, Zildo não vai falar, não. Quem vai falar é você. Eu e você aqui agora, pô, na chincha. Não, eu na realidade Puja não. Eu, na realidade, mantenho a minha impressão, tá, Alessandro? Eu acho assim que Gabriel ele tem se mostrado um jogador com boa movimentação, até para o porte físico dele, né? Surpreendente, porque eu esperava ele um jogador mais lento, mas não me parece ser. Mas eu entendo que nas pontas ali, Edinho e Juba têm melhor contundência, rendem mais, sabe? E se o Gabriel tiver que jogar, tem que ser centralizado, ao meu ver, e aí teria que ser na vaga do Love. E, ao meu ver, o Love tem mais qualidade ainda. Pode ser que o Gabriel venha ganhar a posição do Love no decorrer do campeonato, que ele venha mostrar isso. Mas, ao meu ver, o Love ainda hoje tem mais qualidade. Zildo, você está num bico de sinuca, né? Como fala, não sei nem se se diz assim. Mas, por exemplo... sinuca de bico, sinuca de bico. Eu disse o contrário, né? Mas, assim,
Meu amigo Ulisses está escalando o Love sem ter esse futebol todo ainda como titular, né? Eu não escalaria isso. Eu acho que o Love tem que chegar, claro, é experiente, tem bola, é um cara que vai render muito ainda, mas eu não quero contar. Eu, Alessandro, desde da temporada passada, como o Love ser o cara. 38 anos, né? Na beira dos seus 40 aí, não dá para ser o cara que vai, né, fazer essa coisa toda aí. Tem que ser um cara que vai compor. Agora, com relação ao momento, eu acho injusto com o Gabriel Santos. Mas, enfim, decida isso aí. Quem ganhar, quem perder, paga a cerveja. Você me colocar nessa sinuca de bico aí, veja só. Para mim, na minha ótica, eu tenho ficado muito preocupado com essa sequência de perdidas de gol que o Love tem acontecido. Enfim, são gols que costumeiramente ele não se perde. Muito gol debaixo da barra. O Sport perdeu, e na verdade eu quero, para ser justo, o Sport perdeu alguns gols semelhantes hoje, perto da marca do pênalti, tá? E isso, para mim, é preocupante. Cara, se quer acertar a barra, em alguns lances foi assim. E o Wagner Love, em algumas chances, em alguns jogos, já aconteceu isso. Na minha ótica, eu ficaria com o vigor fixo da juventude do Gabriel. Eu acho que o Love ele é mais experiente, mas eu acho que assim, talvez naquele decimal ele está um pouquinho melhor hoje fisicamente e o momento dele está melhor do que o Love. Eu acho que agora sim, eu acho que isso foi o problema menor do processo. Houve uma ideia de escalação que até a gente questionou aí. Já vem o Cariús, então o Juba rende melhor na ponta, e aí vem também o Edinho. Foi uma experiência. Agora, eu acho que problemas maiores o Sport enfrentou e o técnico tem parcelas, digamos, de culpa nesse futebol que, ao meu ver, foi bem burocrático, tá? Exagerou nas jogadas de linha de fundo e é um problema que o Retrô fez um Alô, Brasil, professor, boa noite. Fiquei curioso, porque o Gabriel Santos vinha desempenhando seu papel muito bem, né? Enfim, nesse início de temporada, e dessa feita o Gabriel não estava no time, né, de frente, o senhor optou por não colocá-lo. Queria saber os motivos, né, assim, se eu puder fazer uma análise, inclusive, do primeiro tempo sem ele. Acho que nosso time jogou bem o primeiro tempo, cara, assim. E não acho até que na entrada dele, a gente tenha tido melhoras significativas. Gabriel é centroavante, o Wagner Love é centroavante, entendeu? Ali vai jogar um, o outro vai ter que esperar. É natural que aconteça isso. Em situações de jogo, a gente pode jogar com dois. Mas a minha equipe sempre joga com meia. Eu sempre penso em jogar com meia. Sempre. Minhas equipes todas jogam com meia, sempre. Centroavante e meia. Não jogo com falso 9, não jogo com falso meia, eu jogo com meia e centroavante. Eu gosto do jogo. Talvez eu seja, muito, como é que eu vou falar assim, saudosista, mas eu gosto, entendeu? Eu sempre, todas as equipes, dificilmente eu vou para uma formatação de 3 volantes, dificilmente eu vou jogar sem nenhum centroavante, eu sempre penso nessas posições. Então, assim, em determinado momento a gente faz alguma opção, ele entrou pelo lado já pela segunda vez, não é o métier dele, não é a característica principal dele. E se a gente encontrar uma forma de que os dois possam jogar juntos, ou que venha um terceiro centroavante, a gente pode tentar. Mas agora, no momento, eu acho que a gente entende, né? E acho que o nosso lado esquerdo, com o Juba e com o Igor, funcionou muitíssimo bem. Ganhamos muito mais do jogo até que o Gabriel foi jogado como extremo ali, como falso extremo. A gente criou muita jogada pelo lado esquerdo, muitos cruzamentos, uma jogada linha de fundo. Então eu acho que é uma tendência que a gente possa permanecer com esse tipo de formatação. Parece que o homem respondeu, né? O Love disputa posição com o Gabriel Santos e na preferência dele, claro, é Love. Ou estou equivocado? Ele basicamente espelhou o que eu
a minha opinião, do que eu falei ali na abertura do meu comentário também. Eu vejo o Gabriel também como um jogador de comando de ataque, não é um jogador cuja especialidade é jogar pelos lados. Por algum momento, ele pode vir, de repente, um momento que o Sport precisar emular ali um 4-2-4, ele pode ser um segundo centroavante, mas não acho que a dele seja jogar realmente por fora da área. E ele falou basicamente aquilo que eu falei, né? Ele gosta de jogar com meia, 2 jogadores abertos. Eu também acho que me agrada essa formação. O Edinho vem bem, o Juba tem sido um jogador com boas assistências, não é um jogador que pode ser retirado do time dentro do que está entregando. E na frente, acho que basicamente a escolha tem que ser entre Love e Gabriel Santos. Acho que o momento de Gabriel Santos é até melhor, mas olhando estatística, histórico, ao meu ver, o Love é melhor e merece ainda aí um pouco mais de continuidade. E se com o decorrer do tempo não entregar, e ninguém pode ter cadeira cativa, e aí o Gabriel, obviamente, assume. Zildo, o que é que você achou aí da coletiva? O que é que te saltou aos olhos, exclamou mais aí das palavras, das respostas do Anderson? Veja, eu assim concordo com o Ulisses, ele deixou claro, aliás, assim, ele deixou claríssimo a formação que ele enxerga como titular e enxerga isso com o Love jogando primeiro, né? Ou seja, ele não vai... E se ele chegar a utilizar em algum momento os 2 centroavantes, o Ulisses falou aí de 4 jogadores na frente, pode ser que ele faça isso, mas ele aplicou essa formação pouquíssimo. Então, provavelmente, se tiver a necessidade de se utilizar 2 centroavantes, provavelmente um deles não vai fazer o papel de centroavante. Então, o Love cai um pouquinho para ficar tentando armar esse jogo, ou o Gabriel ele cai para a direita, né, ou cai para a esquerda, fazendo um papel lá de ponta. Concordo com isso, assim, a gente tem pontas melhores para poder ficar utilizando o Gabriel como ponta, tá? Só se fosse uma necessidade, precisar rodar elenco, mas assim, Juba ele joga muito melhor na ponta. A gente tem aí Edinho jogando, uma grata surpresa. Edinho tem se transformado num jogador bem útil para o Sport. Tem lá Bandeira, vem aí o Wanderson, tá? Tem aí os meninos, né, o Paulinho, ou seja, o Sport está bem servido de ponta. Claro, se precisar fazer um remanejamento, existe também a possibilidade do Gabriel fazer esse papel. Mas, assim, ele estava fazendo de forma improvisada, né? Dando de alguns subterfúgios. Eu acredito que o que me chama a atenção, né, foi uma pergunta do colega repórter aí, falando sobre a questão o Sport hoje está com uma sequência bem positiva. Tá? Ou seja, desde 2009 que o Sport não tem essa sequência. Vamos lembrar o Sport do ano passado. Provavelmente, na 6ª rodada, no 6º jogo que o Sport fez, o Sport sequer tinha jogadores titulares. Estava utilizando gente da base, gente que era reserva da base, ou seja, a gente hoje está muito mais estruturado. Veja qual a diferença que faz. Tentar se organizar da mínima forma possível. Se organizou só um pouquinho, o Sport está com 6 jogos, ainda não perdeu no campeonato. Claro que a gente aqui está pontuando algumas questões, mas o resultado está muito mais favorável do que o Sport do ano passado, por exemplo. Então, assim, enfim, foi isso que enxerguei logo de cara.